Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 62, publicado em 30 de maio de 2024. Eu sou Urano Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Nosso tema de hoje é foco de atenção dos 9 tipos do Enneagrama. O pai da psicologia americana, William James, dizia que no limite tudo o que precisamos fazer ou o que de mais importante podemos fazer para o nosso autodesenvolvimento é gerenciar a nossa atenção. Ou seja, conseguirmos definir aquilo que mais precisamos prestar atenção. Aquilo que não é natural para nós vermos, reconhecermos e valorizarmos. Cada um dos 9 tipos de Enneagrama tem um foco de atenção mais ou menos obsessivo, ou seja, cada tipo tende a olhar só uma fatia da realidade e olhar o tempo todo, conforme aquilo que a gente já explicou aqui em outros episódios, a paixão do tipo, os subtipos, a fixação e outras coisas ligadas ao padrão de personalidade, como, por exemplo, o instinto dominante, né? E é muito importante que a gente primeiro identifique quais são esses focos de atenção mais neuróticos, né? A gente aqui no Enneagrama fala dos neuróticos normais, que tomara que sejamos, né? Aqueles que estão presos na personalidade, mas não necessariamente num nível de patologia, mas que podemos melhorar muito com o trabalho de autodesenvolvimento. E depois de identificar quais são esses padrões, a gente passar a definir em que a gente vai prestar mais atenção. E é claro que existem técnicas clássicas para desenvolver a nossa capacidade de controle de atenção. A maior delas é a meditação. É a capacidade de colocarmos a atenção na nossa respiração. E isso já nos ajuda tremendamente a deixar de prestar atenção naqueles temas que são como se fossem ativos da personalidade. Isso é muito bacana já para o nosso crescimento pessoal. Mas também é muito bom a gente começar ativamente prestar atenção em conteúdos que passam despercebido e que fazem falta para nós ou para os outros na nossa vida. Então, o episódio de hoje é dedicado a falar em que os 9 tipos prestam atenção excessiva e o que pode ser um novo esforço para cada um dos 9 tipos prestar mais atenção. Novos conteúdos, novas coisas. E aí, em retiros e workshops que fazemos, a gente trabalha muito essa questão de como conseguirmos, né, chegar nesse novo padrão de atenção que vai fazer com que a gente seja pessoas muito mais ricas e sofisticadas e mais plurais, né? E também temos muito mais conteúdo disso na CP Online, que é a nossa plataforma para membros que desejam ir além do que falamos e fazemos aqui no podcast. Você tem os links aí no descritivo do nosso episódio, caso queira ir além. Mas, sem mais delongas, vamos aqui para os 9 tipos e os seus padrões de atenção. Então vamos falar aqui sobre os 9 tipos, mas às vezes eu recebo a seguinte pergunta de ouvintes. Por que é que você sempre começa com o 8 e deixa o 7 para o fim? Bem, não tem uma razão tão importante disso. Na verdade, eu gosto de começar com o primeiro tipo de alguma das tríades. Tríade instintiva é o 8, 9 e 1, 2, 3 e 4 são os emocionais, e o 5, 6 e 7 são os mentais, ao invés de fazer do 1 ao 9. Gosto mais de pegar por esses grupos. Então, em geral, começo pelo 8 e termino pelo 7. Mas, dadas essas reclamações, principalmente dos 7, né, que ansiosamente nem sempre gostam de esperar até o fim, então vamos mudar um pouquinho, certo? Pelo menos desta vez e no próximo episódio, quem sabe. Hoje eu vou começar dos tipos mentais, os 5, 6 e o 7. Então o 7 vai antes, os mentais vão aparecer primeiro, depois o 8, 9, 1, 2, 3 e 4. Então, ó, você que é 7, tem que valorizar isso aqui, hein? Parar de reclamar aí, pessoal. Tá bom? Bem,
É, então, vamos lá. O 5 do Enneagrama, o meu tipo, né? Em que costuma prestar atenção? Bem, o 5 presta atenção, antes de tudo, nas demandas externas, naquilo que o ambiente, as pessoas e os grupos, as circunstâncias vão demandar dele, que é 5. Por quê? Porque o 5 é muito sensível a ser demandado. Ele quer evitar as demandas externas. Mesmo pequenas coisas, que para os outros são muito pequenas, para o 5 podem parecer enormes sobrecargas, porque o 5 dosa a energia, né, e economiza. Né? A gente já falou disso, principalmente no episódio que falou das 9 fixações. Então, em que o 5 presta atenção? Presta atenção nos movimentos das pessoas e o quando elas vão pedir alguma coisa. E também ambientes que tem muita coisa para fazer e que não necessariamente é escolha dele, tipo 5. E também circunstâncias, cargos, ocupações, posições ou momentos em que ele será muito demandado. Atenção, para o 5, isso de falar de demandas podem ser coisas que as pessoas gostariam ou até apenas expectativas ou desejos que elas têm e que nem verbalizam. O 5 tem um radar para identificar isso e já se coloca em alerta. Para o 5 não é fácil ficar só no papel de atender tudo isso. E aí ele se sente sufocado na hora em que as outras pessoas parecem esperar tanto dele. E aí eles reagem. Então ele fica prestando atenção demais nisso. Além disso, o 5 autopreservação presta muita atenção no seu espaço pessoal, que ele precisa proteger para não ser ocupado. Os outros aqui são alienígenas, né? O 5 social presta atenção em todas as oportunidades de aprender algo. E o 5 sexual presta atenção na intensidade da conexão com a outra pessoa ou do quanto a outra pessoa o compreende. De um jeito que esses 3 subtipos são egóicos à sua maneira, todos os 5 se identificam um pouco com os 3, mas um desses, que é o nosso subtipo, fala muito também sobre esse nosso padrão de atenção. Então, os 5 devem observar, tanto como autorreflexão, olhando para trás, como autoobservação em tempo presente, tempo real, os 5 devem constatar que isso é excessivo e começar a pensar: o que eu deixo de prestar atenção quando eu estou enfocando demais isso? Bem, eu acho que os 5 deixam de prestar atenção nas emoções, deixam de prestar atenção também no fluxo da vida, deixam de prestar atenção em algo de abundância, como eu posso ter mais, fazer mais, abrir os meus espaços e como eu posso buscar uma conexão mais profunda com os outros, que no fundo, é o que eu mais preciso e desejo lá no meu inconsciente. Porque o 5 é tão sensível a isso de invasão do seu espaço, quanto a pessoas que não dão o suficiente, pessoas que não estão lá para ele, para realmente poderem vê-lo de verdade, vê-la de verdade, e conexão de uma maneira mais profunda. Já o tipo 6. Tipo 6 tem um foco de atenção nos riscos, nos perigos, nas ameaças, naqueles riscos de algo ruim que possa acontecer. Foco de atenção, portanto, em cenários de coisas que podem não ir tão bem, podem dar errado, podem, enfim, se tornar problemas grandes. E até cenários de piores hipóteses. Também poderia dizer que é um foco nos problemas a serem resolvidos. E aqui, o David Daniels, o professor que eu citei no começo, um querido professor que faleceu já há alguns poucos anos, ele dizia assim, e ele era um 6, né? Ele falava assim, os melhores solucionadores de problemas correm o risco de se tornar buscadores de problemas.
né? Ou seja, os 6 com foco de atenção excessivo na solução de problemas acabam virando as pessoas que vão ver problemas em tudo. E muitos desses problemas são reais. Só que aí o 6 se posiciona muito no papel de ter que ser quem resolve problemas. Então, esses são focos de atenção mais típicos do tipo 6. Também, mais um, figuras de autoridade. O que elas estão fazendo, deixando de fazer, o quanto são confiáveis, protetoras, ameaçadoras, né? E também as minhas inseguranças para assumir a própria autoridade. Isso tudo é conteúdo do ego 6, que o 6 poderia querer ver e evitar, né? Então, o que é que podem ser novos focos de atenção que não são naturais para os 6? Um deles é ver tudo de bom que está acontecendo. Lembrar de tudo que aconteceu de bom. Né? O 6 tem uma espécie de amnésia em relação aos êxitos, às coisas boas. E vale a pena ele fazer um esforço consciente para lembrar tudo isso que aconteceu. Às vezes até eu sugiro para os meus clientes do tipo 6 que façam uma espécie de diário falando tudo o que aconteceu de bom e apenas de bom na minha semana. E lerem, né, depois no final da semana. Escreve diariamente e lê no final da semana. Com duas regras. Não pode escrever o que aconteceu de ruim e ao relatar o que é bom, não pode pôr assim, vírgula, mas, né, nunca se sabe, e se, né? Então essas coisas têm que ficar de lado se você for 6, né? E uma outra coisa é começar a prestar atenção em tudo de competência que ele próprio tem. Porque é mais fácil os outros verem isso do que ele ver isso. E aí checar a realidade sobre o que ele está vendo, tanto de problemas nas figuras de autoridade, quanto no ambiente, a quantidade de problemas em geral, riscos, perigos, ouvir dos outros, sem tanta resistência, observando também a sua dificuldade de confiar e o quanto você que é 6 se torna seletivo com relação àquilo que as pessoas. Aquilo que é potencialmente bom. Né? Então, pode existir um esforço muito com isso de afirmações positivas. Uma psicologia positiva é muito boa para quem é tipo 6. Acho que não é tão boa para outros tipos, mas para o tipo 6 eu acho que é bastante interessante. Né? E fazer uma coisa de aprender a olhar para os dados, os fatos positivos e não entrar em uma desconfiança excessiva que às vezes vira certeza de uma maneira perigosa. Quem é tipo 7 tem um padrão de atenção que é de olhar só o positivo, contrário do 6. Né? E olhar também as possibilidades, as alternativas positivas e prazerosas, né? Sempre. Ou seja, foco de atenção em abrir portas, abrir opções e manter opções em aberto. Então, foco de atenção de como é que eu posso manter várias opções ao mesmo tempo para não me ver limitado pela vida, não me ver sem liberdade e independência. Né? Então, o 7 evita coisas que gerem um compromisso muito restrito, que pode ser atividades, processos, programas, pessoas também, relacionamentos, né? Às vezes pode cair nisso. E também tudo que é negativo, o 7 rapidamente vê para olhar para o positivo e deixar de lado, driblar o que é negativo. Então, o foco de atenção é como eu evito o que é ruim e como eu garanto o que é bom. Mas aí mantendo várias opções de tudo que é bom, mantendo as coisas em aberto e a vida como um palco de inúmeras alternativas que eu vou aproveitar uma aqui, outra ali, posso mudar. Então, também um foco de atenção nas mudanças e nos estímulos ao meu redor, nas coisas que eu observo que podem ser muito legais, que eu vou gostar. Então, oportunidades. O que faz, né, com que o 7 às vezes corra o risco de não terminar coisas, processos, e às vezes também tenha um fogo de palha, assim, de querer muito alguma coisa e aí deixar de lado.
sobretudo o set sexual aí, mas existe em alguma medida esse risco para todos os sets. E o que é que vale a pena o set prestar atenção? Primeira coisa, no momento presente, com aquilo que a vida está trazendo, independente da impressão preliminar dele gostar disso ou não. O 7 tem uma característica de ir contra o que a vida traz, se ele achar que aquilo que a vida está trazendo é desagradável. E aí prestar atenção apenas no momento presente, independente do que está acontecendo, e aí com isso conseguir não ficar tão resistente a esse movimento da vida, o plano da vida. Né? Não ficar querendo fazer o seu próprio planejamento, né, para garantir o que acha que é mais atraente. E isso passa por algo de conseguir ter uma liberdade de fluir com a vida, e não uma liberdade de querer garantir os seus planos. Né? Isso é muito importante para o 7, na medida em que ele pode se ver mais livre na hora em que só fluir com as coisas. Ele não fica condicionado ou preso ao vício de ter um prazer mais imediato. Né? E ele fica mais numa situação interior de neutralidade, que pode ser muito rica. Né? E outra coisa, vale a pena o 7 colocar algum esforço nessa visão de coisas que são problemas, conversas um pouco mais difíceis, dores, traumas, lutos que ele precisa fazer, porque aí ele vai passar por isso um pouco mais rapidamente. E aí, ao fazer isso, colocar mais atenção no fato de que quanto mais ele faz isso, melhor ele vai ficando. Existe uma coisa que é uma crença limitante para os sets, achando que não vão conseguir ter muita, muita, muita condição de no futuro estarem bem, porque a dor parece interminável. Então, colocar atenção mais nas conquistas, aos poucos, quando ele vai fazendo esse trabalho interior de entrar em contato com a dor. E colocar mais atenção na realidade e não na racionalização que ele faz da realidade. Muito bem, indo para o 8. O tipo 8 tem muita atenção às situações de justiça, de poder, de dominação. Acaba tendo muita dificuldade de olhar só as situações mais comuns, as situações um pouco mais leves. Ele vê as agendas ocultas, o quanto as pessoas podem ter intenções negativas, o lado forte, o lado fraco de cada um, inclusive o meu, e uma atenção excessiva a quando eu estou me sentindo mais vulnerável, por exemplo, triste, com medo, inseguro ou cansado. E aí o 8 presta atenção nisso para barrar isso e negar esses conteúdos. Né? E aí ele deixa de prestar atenção nisso. Aí fica um ponto cego, ele não presta atenção mais nessas coisas, por exemplo, tristeza. Né? E acaba indo só para ação. Então, por fim, eu queria dizer que o tipo 8 tem a tendência de ver muito mais o como ele pode dar conta, como ele é forte, como ele pode extrair energia e o que precisa ser feito, inclusive em relação aos sentimentos. Ele acaba querendo fazer algo em relação às emoções, o que nem sempre é uma boa ideia, porque aí as emoções não vão embora e podem ser somatizadas. Já o que então o 8 pode querer prestar atenção como um conteúdo novo, mais de autodesenvolvimento? O 8 pode querer começar a prestar atenção nas próprias emoções mais vulneráveis, de maior fragilidade. Então, medos, inseguranças, tristeza, cansaço, né, mágoas, traumas, olhar para trás, né, não só para frente, e somatização, né, que ele tem feito.
Mas para que eu faria isso, né? Perguntaria alguém do tipo 8. Bem, você faria isso para se autorrespeitar mais, não tentar ser o super-homem, a Mulher Maravilha, né? O tempo todo, em que acha que tem que dar conta de tudo, que não deve chorar, que não deve ficar, né? O 8 incorretamente fala, não vou me vitimizar. Mas não é questão de se vitimizar, é questão de assumir algo real que existe lá dentro, né? De componente emocional, como o autorrespeito. E aí o 8 se suaviza e se torna automaticamente inofensivo para as outras pessoas. Então, começar a prestar atenção nas emoções, mas também no lado bom dos outros, no lado da bondade que existe por detrás nas pessoas. O fato de que nem tudo é injustiça, poder, dominação. E nem tudo também requer que eu vá lá e faça as coisas com rapidez, ocupando os espaços, os vácuos de poder. Não, quem sabe eu possa ser mais suave, mais tranquilo e deixar com que as coisas aconteçam de maneira mais natural, orgânica, né? Já os noves, em que em geral prestam atenção? Eles prestam atenção nas demandas externas, mais ou menos como os 5, mas para atender essas demandas, para conseguir estarem disponíveis. Então é o oposto dos 5 com relação ao que eles fazem com esse conteúdo em que prestam atenção. Aquilo para o que eles têm que se manter disponíveis. E no fundo, todo 9 deseja colocar limites, quer se sente um pouco frustrado com essa coisa de que ele é interrompido, mas o natural e o mais compulsivo, o neurótico, é que ele continue prestando atenção naquilo em que ele está sendo, na visão dele, chamado para ajudar, para fazer, para atuar, né? Então, sempre uma coisa ligada à ação, percebam aí, para os tipos da tríade instintiva, 8, 9 e 1, inclusive o 9. E ao prestar atenção nessas demandas externas, o 9 perde contato com as demandas internas. Ele esquece dele mesmo, das suas prioridades, daquilo que ele precisa ou gostaria. Então, para o tipo 1, 10% de erro acaba ocupando 90% da mente. Essa coisa de que a atenção vai muito mais para o erro do que para o acerto. E aí, em países como o Brasil, que não tem uma cultura sempre de ficar agradecendo a pessoa pelo que ela faz, como, por exemplo, os americanos fazem, o tipo 1 esquece de dar parabéns, de agradecer, de falar que está muito bom, porque ele tem que ver o próximo erro, né? Então ele vai pulando de erro em erro e foca demasiado nisso e as pessoas sentem falta. E também o excesso de atenção naquilo que ele está errado, né? Com um crítico interno muito feroz. Então ele presta atenção excessiva no crítico interior. E em que ele pode começar a prestar atenção? Prestar atenção muito mais nos acertos das pessoas, atenção em tudo de bom que ele tem, não começar a se autocriticar tanto, atenção no processo, na quantidade de culpa que ele carrega, e o quanto ele não se diverte, não relaxa, e que ele tem tensão corporal, né? Então começar a prestar atenção nesses componentes que poderiam levá-lo a se tratar melhor, né? A ser mais leve com ele próprio. E, claro, também o 1 vai se beneficiar demais de prestar atenção no humor, na diversão, no tempo vago, em não ir sempre para o dever. Isso pode ajudar demais o 1 a crescer. Já o tipo 2, então chegando finalmente nos tipos emocionais, que deixamos por último hoje, o tipo 2, ele presta atenção excessiva nas necessidades das outras pessoas. E atenção excessiva em o quanto os outros gostam dele ou não. Atenção também no que os outros esperam dele e como ele pode se tornar mais popular com essas outras pessoas. Ele precisa prestar mais atenção nisso. Ele precisa ter mais disposição para olhar sua parte, suas próprias necessidades, né? Ele perde a atenção das suas próprias necessidades e passa a nem saber quais são.
Outra coisa em que o 2 presta muito atenção é na imagem dele e o que acham dele, né? Todas as pessoas em geral, mas sobretudo aquelas que ele elege como as mais importantes. Então aí vem uma atenção também em quem é que eu vou eleger como central na minha vida. E aí eu presto atenção em tudo voltado a essa pessoa, deixando com que isso vire excessivo. E por fim, o 2 presta atenção, talvez excessivamente, aos relacionamentos, né? Para o 2, os relacionamentos viram a mola motora da vida, sendo que não necessariamente precisam ser tanto assim, ou as únicas coisas em que ele vai prestar atenção. E o que o 2 não presta atenção e pode começar a prestar? Em coisas mais objetivas, tarefas, o que ele precisa fazer, independentemente dos outros. Coisas que não sejam pessoais ou interpessoais. Prestar mais atenção nas suas próprias necessidades que não estejam ligadas a outras pessoas. Coisas que talvez ele goste verdadeiramente de fazer, e não que ele esteja se adaptando ao gosto do outro, né? Que é algo muito comum. E também prestar um pouco mais de atenção às suas próprias emoções, porque o 2 acaba olhando mais as emoções das outras pessoas. E não é fácil ao 2 assumir emoções de fragilidade, mais ou menos como o 8. Ele reprime essas emoções, não nega, mas o efeito não é tão diferente. O 2 ele evita falar que ele está carente, ele está triste, porque a paixão do orgulho, o orgulho, não o tipo 2, o orgulho, a paixão, não gosta de ver essas emoções doloridas. Portanto, isso é o que o 2 pode fazer nessa busca de evolução pessoal, do ponto de vista de controlar o foco de atenção. Já o tipo 3 pode se tornar alguém diferente se ele observar que ele presta atenção excessiva nas metas, nas tarefas, nas conquistas, no obter sucesso, nos êxitos. Sobretudo 3, autopreservação, mas todos os 3 de maneira geral. E aí, o quanto ele põe de atenção excessiva em sair correndo em direção ao pódio. Pódio que para o 3 é aquele que só tem o primeiro lugar, porque o segundo lugar é o primeiro dos perdedores, né? Então, competição acaba sendo também algo em que o 3 presta atenção excessiva, né? Sendo que para o 3 social é competir com os outros, mas para o 3 autopreservação é mais competir consigo mesmo, né? Bater o recorde do dia anterior, né? E já no caso do 3 social e do sexual, um pouco mais do que o 3 autopreservação, existe também uma atenção excessiva na imagem, no sair bem na foto, em ter prestígio, ser querido, ou em geral, para o social, ou para aquelas pessoas mais importantes da vida dele, no caso do sexual, do 3 sexual. Mas é mais a imagem, um pouco menos aí para o 3 autopreservação, pelo menos é algo que não é tão consciente, mas isso também é um componente que o 3 presta atenção excessiva. E também o que está deixando de ser feito e que eu tenho que correr, e oportunidades. Todo 3 presta muita atenção em oportunidades que ele não quer deixar passar. Né? E o quanto ele pode ser produtivo, enfim. E aí, quem faz isso não presta muita atenção nos detalhes, nas sutilezas, no impacto que tem sobre as outras pessoas, não ouve muito bem e acaba não prestando atenção nas suas próprias emoções. O 3, que é muito emocional e as emoções vêm bater a porta dele com muita frequência, muitas vezes ao dia, ele afasta essas emoções e põe a atenção na performance. Até porque ele compreende que as emoções podem lentificar, né? E então a ideia aqui é que o 3 passe a prestar mais atenção nessas outras coisas e também o que ele gosta, o que ele quer, não só essa coisa de o que os outros valorizam, e não só também no sucesso, mas um pouco mais no preenchimento interior daquilo que eu realmente gostaria. Né? E o tipo 4, por fim, aqui, para terminarmos essa rodada aqui dos focos de atenção, tipo 4 claramente presta mais atenção
no que está faltando do que aquilo que está presente. Do ausente, não o presente, né? Ele presta mais atenção naquilo que ainda me falta, ou nos falta, ou falta ao nosso redor. Ele tem esse vício de olhar mais as coisas que não estão do que as coisas que estão, né? E aí, vício de olhar para o passado com nostalgia ou para um futuro idealizado que tem coisas melhores do que eu tenho hoje, né? Então, prestar atenção no que me falta hoje. E aí também um foco de olhar como que os outros têm aquilo que eu não tenho. Então, prestar atenção excessiva em como os outros estão, como eles estão se sentindo, qual a situação de vida deles, o que eles possuem, não possuem, o que já conquistaram. Qualquer coisa dos outros acaba parecendo algo que eu não tenho, né? E trazer também todos esses componentes para o meu coração, com o mecanismo de defesa da introjeção. A gente, lá no início do nosso podcast, teve um episódio falando só de mecanismos de defesa, e o principal do 4 é a introjeção. E, ao fazer isso, o 4 acaba indo para dentro, né, e vivendo no mundo interior. Então ele presta atenção excessiva naquilo que está se passando dentro dele, naquilo que não é realidade objetiva lá de fora, e sim está sendo uma interpretação que eu estou fazendo com as minhas emoções daquilo que eu acho que está se passando. Então, o que ajuda muito, 4? Prestar atenção em dados objetivos lá de fora, sem trazer para o coração. Prestar atenção em coisas como elas são, inclusive com uma análise mais cognitiva de tudo, menos enviesada pelas emoções. Prestar atenção em como isso traz paz interior e como isso às vezes é mais relevante para mim do que aquela intensidade emocional com a qual eu me habituei. E, claro, prestar atenção o que está presente, o que eu tenho, o que é suficiente. E aí começar a ver como eu sou suficiente, como eu não tenho tantas deficiências, como eu não preciso conquistar algo extra para me sentir bem. E também todos os emocionais, o 2, o 3 e 4, deixarem de prestar tanta atenção se os outros gostam tanto de vocês ou não. Porque não é assim que a vida funciona. Tem gente que vai gostar, outros que não, outros que nem prestam muita atenção, outros que vão querer estar perto. É assim que funciona. Então, deixar de prestar atenção e se preocupar em excesso com essa coisa de agradar. Bem, espero que nesse episódio você tenha conseguido identificar aquilo em que você presta atenção demasiada e o que são alternativas que seriam muito boas para o seu processo de desenvolvimento de coisas novas para as quais você pode prestar atenção. E aí, garantir que pessoas ao seu redor te estimulem a ver esse lado que vira ponto cego, tá? E começar a fazer trabalhos interiores que permitam que você desenvolva essa capacidade de olhar para as outras coisas, né? Isso pode ser feito de uma maneira sustentável, como eu disse, nos nossos cursos, retiros, os nossos alunos acabam tendo bastante êxito ao fazerem isso. Um obrigado a você pelo seu prestígio ao nosso podcast Mundo Enneagrama. Um obrigado ainda mais especial aos membros da CIP Online, que desfrutam de muito mais conteúdo, e também aos nossos alunos, que vêm nos nossos retiros, workshops e se desenvolvem de maneira muito significativa. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.